Então, uma sessão extraordinária. Sessão essa para poder caçar a vice-prefeita desse município. E eu estou aqui por videoconferência com os advogados Dr. Igor e Igor César e o Dr. Diego, que vão falar com a gente em relação ao parecer da Justiça. Derrota para a Câmara dos Vereadores, para a base do prefeito Joenir Holanda, que viu como ação arbitrária, viu que, de fato, não tinha argumento, base para poder caçar o mandato da vice-prefeita, e aí o juiz de direito desta comarca resolveu a dar o cargo de volta da vice-prefeita Karine Aquino. Já queria aqui dar uma boa tarde ao doutor Diego e ao doutor Igor César. Obrigado por participarem conosco deste momento e trazer esclarecimentos em relação a essa decisão da Justiça. Produção, me ajuda. Quem é doutor Diego e quem é Igor César? Doutor Diego, pronto, o que está passando a mão no cavanhaque. Tudo bem, doutor? Eu não sei se ele também passou a mão no cavanhaque. Foi só você, da tela de cima, do lado direito. Eu sou Igor. Igor? Então Igor, é o Igor, César, viu, produção? Rodrigues. Me ajude, me conte tudo e não me esconda nada. Doutor Igor, tudo bem? Satisfação, Augusto tudo Silva. Bem. Aqui, Marcos Freitas, Jornal da Educadora. Prazer falar com o senhor, ter o senhor hoje aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Augusto Silva, Marcos Freitas. Um cumprimento especial ao meu amigo, meu colega advogado, doutor Diego, um grande parceiro, um profissional muito competente e que me ajudou aí e eu o ajudei, ou seja, uma cooperação recíproca para atingirmos o objetivo que foi atingido, determinação de retorno da vice-prefeita Karine Aquino ao seu cargo, de onde não deveria ter saído, e aproveitando também para deixar aqui o registro do meu abraço e o meu respeito ao grande líder cearense, o senhor Adelmo Aquino. Obrigado, doutor Igor César. Agora cadê o doutor Diego? Doutor Diego aqui do lado esquerdo da televisão. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação hoje no Jornal da Educadora Jaguaribana. Augusto Silva, Marcos Freitas, seja bem-vindo. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Marcos, boa tarde, doutor Igor. Gostaria também de saudar o ilustre líder político, né, o Adelmo Aquino, uma referência na política, na comunicação e em diversas áreas que envolvem a nossa sociedade, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição para tratar desse processo que envolve aí a vice-prefeita de Alto Santo, né? Oficialmente vice-prefeita, retornando ao cargo, graças a um brilhante trabalho aí em parceria com o doutor Igor, né? A quem eu também o saúdo e parabenizo pelo brilhante trabalho dele, do escritório dele, né? Das advogadas que trabalham com ele. Foi uma luta muito grande dele, principalmente, e de todas as pessoas que com ele construíram essa peça e que culminou com a nossa vitória junto à Justiça de Alto Santo. Estamos à disposição de todos vocês para tirar eventuais dúvidas. Doutor Diego, doutor Igor César, de antemãos, era uma coisa que a gente já tinha ciência, que a cassação da vice-prefeita Ana Karine Aquino era uma ação arbitrária e que, de fato, não existia argumentos para que pudesse cassar o mandato de Karine Aquino. Primeiro, com o doutor Diego, como que o senhor viu essa cassação pela Câmara dos Vereadores de Alto Santo? Qual o seu posicionamento, qual o seu comentário clínico em relação a essa cassação? Inicialmente, nós tentamos, de todas as formas, com os membros da comissão processante, com o presidente da Câmara. O doutor Igor é muito reconhecido a nível de Estado e
antes de partir para o judiciário, né, era até uma intenção nossa inicialmente, mas o doutor Igor nos convenceu com os argumentos. Não, nós temos argumentos para trabalhar diretamente na Câmara, com a comissão processante, e a gente acredita que eles, ao final, vão seguir o regimento interno deles e vão nos dar razão. E aí... Deu uma travada? Deu uma travada aí, ô produção? Sinal de internet aqui do doutor Diego. Diego travou. Vamos ver com outro. Doutor Igor. Igor César. Vamos passar aqui ao Marcos Freitas para poder fazer a pergunta do senhor. Pronto. Doutor Diego voltou. A internet dele tornou-se. Voltou, né? Então, muito bem. Dando continuidade à sua linha de raciocínio. Prossiga em relação à nossa pergunta, em relação à decisão da Câmara de última hora em cassar a vice-prefeita Ana Carine Aquino. Para o senhor continuar o seu raciocínio, doutor Igor. É a internet dele, então. Tá lento. Então, vamos lá. Doutor Igor César. Diego, né? Igor César, não? Igor César. Bom, doutor, de antemão agradecemos aí a predisposição dos senhores, né, de prontamente nesse horário se propor a trazer esses esclarecimentos para toda a população, para toda a sociedade que nos acompanha. Podemos observar que houve uma intempestividade nesta decisão tomada pelo Poder Legislativo de Alto Santo. Há uma afirmativa histórica que diz que existe duas formas de você cometer um erro. Um por negligência, outra por imperícia, ou pelos dois. Como o senhor avalia essa decisão da Câmara Municipal de Alto Santo? Perfeito. Eu não faço juízo de valor político. Eu faço um juízo de valor técnico, processual, aqui na minha função e na minha profissão de advogado, e entendo que há algo muito perigoso nesse tipo de procedimento, principalmente quando ele inicia e a gente já sabe qual o destino, a gente já sabe qual o objetivo. Então, quando se inicia uma investigação e já se sabe qual o final dela, ou seja, todo mundo já sabia que esse processo tinha sido aberto para a cassação do mandato da vice-prefeita. Só nesse fato já se sabe que o procedimento não se desenrolaria corretamente do ponto de vista técnico. Por quê? Porque uma investigação, qualquer ela que seja, ela tem que ser imparcial. Ela tem que ser conduzida de forma a apurar os fatos e não apenas visando a consecução de, eventualmente, um objetivo que politicamente venha a favorecer qualquer pessoa que seja. Isso é antidemocrático e, obviamente, o Poder Judiciário jamais aceitaria. Então, quando há um processo administrativo, ou seja ele chamado processo administrativo político, quando ele tem a natureza política, além da natureza de investigação jurídica, é necessário que ele obedeça aos ditames da lei, que siga um rito específico e que aquilo que esteja sendo apurado seja de competência de quem está apurando. Então, a própria decisão judicial que saiu ontem, já tarde da noite, determinando a reintegração, em uma decisão muito justa, muito correta e baseada na jurisprudência dos tribunais do nosso país, ela já percebeu, isso está escrito, que além do procedimento contar com diversas nulidades, e isso é decorrente da vontade assoberbada de finalizar o procedimento e chegar àquele resultado que se esperava, então isso faz com que haja atropelo da legislação. E esse atropelo o judiciário não permite, porque todo mundo tem o direito de exercer a sua defesa corretamente. Então, quando não se dá um prazo correto para a defesa, ou quando não se deixa
produzir as provas que são necessárias para mostrar que há um equívoco naquela investigação, e isso gera nulidade. E esse procedimento na Câmara gerou diversas nulidades, e isso foi reconhecido na decisão. Além disso, se reconheceu também que sequer o motivo que estava sendo apurado era um motivo de competência da Câmara Municipal. Mas nós já vínhamos dizendo isso desde o início. Primeiro, é importante dizer que não se investigava um ato de corrupção. Não se diz que a senhora vice-prefeita Karine Aquino teria praticado qualquer ato de corrupção, qualquer ato criminoso. Pelo contrário, o que se diz é que ela não poderia ser vice-prefeita porque exerceria a advocacia, porque é advogada. Então, assim, até do ponto de vista do bom senso, a população não aceita uma alegação. Tanta gente praticando atos de corrupção, e vamos agora em busca da cassação do mandato de uma vice-prefeita porque ela é advogada. Então isso é inadmissível até do ponto de vista de quem é leigo. Doutor, a população não aceita uma justificativa dessa. Então, com base em tudo isso e também com base na técnica processual, é que o juiz concedeu a medida liminar e determinou a reintegração. Doutor, a gente, na nossa caminhada, a gente observa muito as reclamações dos próprios políticos quando eles se queixam que a justiça interfere muito no universo, no ambiente da política. Mas a justiça ela só entra em cena quando ela é provocada, não é verdade? Então, essas manobras políticas, quando você não tem uma estrutura fundamentada para combater ou para ir para o bom combate com o seu adversário político, que você busca os canais da justiça judicializando um ambiente político, há quem diga que isso caracteriza como um típico caso de lawfare. O senhor reconhece que cabe esse termo, essa conotação de um caso típico de lawfare, esse caso em pauta? Olha, esse debate que você trouxe agora é um debate muito interessante que está sempre muito em alta no ambiente jurídico. É importante dizer, inicialmente, que a Constituição prevê que os poderes eles são independentes e harmônicos. Então, veja, o objetivo final é que a democracia seja respeitada. Qualquer dos poderes deve respeitar a democracia. Respeitar a democracia é respeitar a lei, a Constituição Federal, a legislação e o exercício, por exemplo, de contraditório e ampla defesa. Então, quando se diz que o judiciário interviu, é claro, você imagine que no momento desse, uma injustiça que ocorreu dessa forma não pudesse haver a quem recorrer, seria ainda mais absurdo. Então é necessário que haja para onde recorrer em casos de absoluta ilegalidade de um procedimento como esse que foi, e eu digo isso com respeito à Câmara Municipal, que jamais desrespeitei, nem jamais desrespeitarei os vereadores, mas do ponto de vista técnico, eu digo e repito, foi completamente equivocado. E não sou eu que digo, nós temos agora uma decisão judicial em vigor que também reconheceu isso. Tudo isso é uma discussão técnica nos autos do processo, sem violência, sem ameaça, mas uma discussão técnica que traz o direito à tona e que ele deve ser aplicado. Portanto, o Poder Judiciário ele pode sim, e isso é perfeitamente cabível e aceito no Brasil inteiro, ele pode sim fazer o controle chamado controle de legalidade do processo que correu na Câmara Municipal e que resultou na injusta cassação. E, portanto, com essa decisão foi feito de imediato, que é o que a gente chama de liminar. Liminar é porque ela vem de imediato, rapidamente, para que não haja ainda mais prejuízo, por exemplo, aos munícipes que ficariam sem a representação de uma vice-prefeita que foi eleita por eles. Então o juiz tratou logo de remediar imediatamente, concedendo a medida liminar, reconhecendo que realmente não havia nenhum motivo para a cassação do mandato da senhora Ana Karine. Muito bem, agora 12 horas mais 25 minutos, estamos ao vivo com dois advogados de defesa da vice-prefeita Karine Aquino, do município de Alto Santo. Baseando-se nas indagações, declarações
do doutor Igor César, vamos ao doutor Tiago. Doutor Tiago, primeiro... Tiago não, Diego. Doutor Diego, o primeiro passe já foi dado, que foi ir à justiça e pedir o retorno da vice-prefeita ao seu cargo, como é de praxe. Foi o povo que a colocou lá. Agora, qual as medidas a ser adotada, tomada a partir de agora? Que o juiz deu 24 horas para Karine Aquino voltar ao seu cargo. A Câmara em si, os vereadores que participaram dessa ação, mesmo sabendo que não era certo, eles podem sofrer alguma punição? Pronto, Augusto. Peço desculpa. Não consegui conectar. Mas, respondendo à sua pergunta, os próximos passos, o município, né, será intimado dessa decisão também para cumprir essa decisão no prazo de 24 horas e terá o prazo para se defender, né, para trazer os argumentos que possam validar esse processo. É uma medida processual que a gente não tem como deixar de atender. A Câmara desatendeu as medidas legais ao violar o próprio regimento, mas a Justiça vai dar a ela a oportunidade de dizer por que seguiu daquela forma. É a ampla defesa e o contraditório sendo perfectibilizado. Então, os próximos passos desse processo serão esses. A Câmara será intimada, o município será intimado e terá o prazo para apresentar a sua defesa e, após isso, o juiz dará uma sentença para finalizar o processo. As palavras do doutor Igor foram perfeitas nesse sentido, porque trouxe à tona quase uma dezena de nulidades. A gente apontou na peça quase uma dezena de nulidades e a decisão do juiz ela foi além, trouxe questões que impedem até mesmo, na nossa ótica processual, de que a Câmara possa vir a reabrir esse processo. Então, respondendo à segunda pergunta, os vereadores eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então, eu creio que seja muito difícil, nas circunstâncias que nós conhecemos, de que venha a ter algum tipo de punição para os vereadores, né? É um direito dos vereadores de abrirem esses processos, fazerem essas votações, e a Constituição lhe assegura essa imunidade em relação a opiniões, palavras e votos no exercício da função. Então, nós também não queremos dizer que os vereadores cometeram algum tipo de irregularidade, nós não temos esses elementos, nós apenas buscamos demonstrar uma ilegalidade processual, procedimental. Então, resume-se a isso a responsabilidade dos vereadores e, do ponto de vista processual, eles são dotados de imunidade. O senhor viu essa ação por parte do Legislativo Municipal como um afronto à democracia? Com certeza, é uma afronta à democracia, uma afronta ao resultado das urnas, uma afronta ao Estado Democrático de Direito, porque não foi desconhecimento da lei, não foi desconhecimento dos procedimentos, eles tiveram assessoria jurídica durante todo o trâmite, nós, por diversas vezes, tentamos mostrar que aquele não era o caminho correto, mas, infelizmente, nós não fomos ouvidos. E aí, doutor Igor pontuou muito bem em relação ao judiciário ser essa última defesa da legalidade, da ampla defesa do contraditório, e o judiciário não poderia deixar de intervir numa questão como essa, sob pena de nós instituirmos, por vias transversas, um Estado ditatorial. Já pensou se o judiciário não pudesse intervir numa questão como essa? Quem detivesse a maioria tomaria todo tipo de decisão sem nenhum tipo de questionamento. Então, o judiciário ele só intervém quando as abusividades, quando as arbitrariedades elas são gritantes, como é o caso desse processo contra a Karine Aquino. Muito bem, conversando com o doutor Diego e Igor César, que nesse momento participa do Jornal da Educadora. Quero aqui só abrir um parênteses e mandar um abraço ao nosso diretor-geral, senhor Adelmo Aquino, Davi, e toda a equipe em Fortaleza, nesse momento nos acompanhando, ouvindo aqui atentamente
os nossos juristas que estão participando do Jornal da Educadora. Marcos Freitas. Doutor Diego, só mais um esclarecimento, por gentileza. Como o senhor muito bem destacou na pergunta do Augusto, questão que está mantida, e muito embora em momentos fragilizados, o Estado Democrático de Direito, mas ele está mantido. Então, desculpe o termo, mas um termo popular, né? Essa manobra política tentando ser avalizado pela Justiça, ele agride o Estado Democrático de Direito, como o senhor muito bem afirmou. Então, podemos assegurar que está afastado, pelo menos nesse momento, o estado de exceção? Sim, com certeza. A decisão judicial, ela trouxe de volta a normalidade democrática. Ela restabeleceu a legalidade. Uma vez que, se nós não pudéssemos nos valer do judiciário, não teríamos a quem recorrer. A própria Câmara não mudaria a sua própria decisão. Até porque nós sabemos que hoje o prefeito conta com ampla maioria, de 9 vereadores dos 11 existentes. Então, a decisão do judiciário ela restabelece esse Estado democrático de direito e afasta o Estado ditatorial e de exceção que a Câmara teria estabelecido se não pudesse ter sua decisão questionada, como foi o caso. Doutor Igor César, eu fiz a pergunta ao doutor Diego e faço a pergunta novamente ao senhor. Baseando-se na alegativa da Câmara Municipal dos Vereadores de Alto Santo, o senhor não vê a ação dos mesmos como uma prática criminosa, arbitrária e, acima de tudo, uma questão política? Eu diria que, do ponto de vista da população, pode a população entender, sim, como uma prática nesses termos que você falou. Não obstante, do ponto de vista técnico, não possamos chamá-la dessa forma. Então, tecnicamente, o que a gente diz é que os atos foram ilegais, tanto é que liminarmente o juiz determinou a suspensão e declarou a nulidade liminarmente. Obviamente, a população é livre para tomar as suas conclusões. Essas conclusões se refletem posteriormente na prática do exercício do voto, nas suas escolhas. Então, a população ela tem a sua consciência livre para exercer o seu direito de voto, escolher seus representantes e, obviamente, a população pode levar em conta tudo o que quiser e, inclusive, esse procedimento. É o que eu imagino. A imunidade parlamentar, o senhor acredita que possa ser algo que fortaleça, beneficie políticos a fazer atos como esse que foi feito com a prefeita, a vice-prefeita Karine Aquino? Eu entendo que a população, principalmente a população brasileira, é uma população que tem muita solidariedade e muita compaixão com o próximo. Então, toda vida que ocorre uma injustiça, você pode perceber que a população brasileira, ela busca socorrer aquela pessoa que foi injustiçada. Esse é um sentimento do brasileiro, um sentimento de maioria, de sentimento de compaixão, de solidariedade. E não diferente, obviamente, o município de Alto Santo, ele está dentro do Brasil, como a gente sabe, graças a Deus. É um lindo município, conheço muito bem. E por estar inserido no Brasil e por ter a sua população com essa mesma característica, é natural que a população queira socorrer uma pessoa que foi injustiçada, como foi o caso da vice-prefeita Karine. Então, eu tenho certeza que isso se refletirá na prática de atos pela própria população. Doutor, ainda dentro desse mesmo contexto, a gente fica aqui lembrando, e aí eu me coloco aqui como um cidadão que está lá no Alto Santo, acompanhando esse nosso diálogo, e como a liminar, ela tem um caráter temporário, como o senhor muito bem falou no início, para restituir, né, corrigir imediatamente uma injustiça que ora está sendo cometida, mas ela tem um caráter de liminar, né? Essa liminar, ela não tem como ser, digamos assim, não executada dentro do prazo que a Justiça já determinou.
qualquer alteração dentro desse processo só pode ocorrer depois que Carine receber de volta a sua função política, como a Justiça está determinando. O segundo passo, na sua compreensão, no seu conhecimento, ele tende a manter favorável a Carine Aquino? Sem dúvida, quando nós ajuizamos a ação, nós já tínhamos essa confiança, porque é muito evidente, é muito claro do ponto de vista jurídico que havia um equívoco, mais de um equívoco, todos eles muito graves nesse procedimento. Tanto é que isso foi reconhecido liminarmente. E é importante dizer que a decisão liminar ela já traz um conteúdo muito completo, no sentido de já ter havido ali naquela decisão um enfrentamento do todo. E no enfrentamento do todo, o juiz já deixou claro que percebeu que realmente aquele processo não deveria ter ocorrido daquela forma, muito menos a cassação da senhora Ana Carine. Então, não obstante a liminar ela tenha um caráter que se chama precário, né? No direito a gente chama de precário, mas entendendo bem o processo, como nós advogados entendemos, é só ler a decisão que a gente já percebe qual vai ser a manutenção desse resultado ao final, que vai ser, obviamente, a manutenção da vice-prefeita em seu cargo. Doutor Diego, abrindo aqui o leque, eu não sei o tempo disponível que os senhores têm, mas o tempo que os senhores puderem ficar conosco aqui é de grande valia, não é isso, Augusto? Então, a nossa indagação é a justiça, o ambiente da justiça, especialmente neste momento, né, que se avizinha um pleito eleitoral, fica sobrecarregado por demais, né? E quando você resolve recorrer aos tribunais para questionar algo que, de uma certa forma, não tem lastro jurídico, não tem apoio no ordenamento jurídico de uma forma bem definida, termina aumentando ou sobrecarregando o ofício da justiça. Uma vez chegado ao fim deste processo, mantido-se o direito que está sendo sinalizado agora, restituído, a instituição Câmara Municipal, ela poderá receber ou ser responsabilizada pelos custos deste processo, uma vez que a gente entende, com a nossa leiguice, a gente entende que ele não tem sustentação e poderia ter a intenção de envolver a justiça no interesse político infundado? Sim, com certeza. Do ponto de vista processual, né? Não a Câmara, porque ela não detém o que a gente chama de personalidade jurídica, mas o município pode ser responsabilizado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, né? Uma vez que o tipo de processo que foi movido era uma ação ordinária. Então, há custas processuais que podem, ao final, ter, caso seja confirmada a liminar, que é o que a gente acredita, o município terá que arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. É uma consequência processual a quem deu causa ao início do processo, como foi o caso da Câmara de Alto Santo. Então, pode sim haver essa consequência jurídica, é uma possibilidade prevista na nossa legislação. Doutor Igor, vamos aqui entrar para a área do CPF, né? Do CPF, a área do CPF. A entrevista aqui com a gente, a vice-prefeita, a Carine, ela já externou de uma forma muito tranquila, muito pacífica, que ela se sentiu injustiçada, e todo mundo percebeu, todo mundo, sem dúvida nenhuma, que vem acompanhando esse processo, entende e atribui-se ao fato dela ser mulher, ao fato de uma série de outras questões de ordem preconceituosa, o machismo, né? O patriarquismo, aquela coisa toda, mas ela já externou em viva voz, em outros momentos aqui, que não tem nenhum interesse em entrar com alguma ação na justiça por reparação de danos, alguma coisa do tipo. Mas se assim ela quisesse, qual a fundamentação legal, civil, jurídica que o senhor diria que ela poderia acionar caso assim ela desejasse? Olha, a fundamentação jurídica de eventual ação
por danos morais, por exemplo, ela é uma fundamentação jurídica que parte de uma análise muito subjetiva. Qualquer cidadão que tenha interesse de ser indenizado por um dano que tenha suportado, ele poderá, obviamente, ajuizar a respectiva ação judicial. Então, a fundamentação desse tipo de ação é uma fundamentação que ela vai para o subjetivismo. O que diz a lei é que aquele que causa dano a outra pessoa deve reparar. Então, isso é a regra da lei. E aí, a partir disso, é que a gente avança para fundamentar na ação judicial respectiva qual foi o dano suportado. Nós sabemos que ela suportou e vem suportando um enorme abalo emocional, um enorme dano também à sua vida profissional em razão dos atos que foram praticados contra ela até aqui. Mas daí até a gente ajuizar uma ação, obviamente teria que ela manifestar esse interesse e nós fazermos a análise jurídica para ingressar. Doutor Igor César, diante do cenário atual que vive o município de Alto Santo, por que não dizer o Brasil, momento política, como que o senhor vê essa situação que foi acometida a vice-prefeita Karine Aquino, como também a população e quais os danos traz à sociedade de Alto Santo? Eu acho que há um dano à democracia, além de um dano ao ordenamento jurídico brasileiro. Eu acho que caminhar na contramão da democracia é sempre um caminho tortuoso e que traz danos à coletividade. Então, se houve a eleição e se ela foi eleita para este cargo, penso eu que não há legitimidade daquele que venha na contramão do exercício do voto da população. Então, se nós valorizamos a população, temos que entender que a população escolheu seus representantes e lutar contra isso é lutar contra o próprio povo. Então, do ponto de vista, aqui já saindo mais da análise técnica e partindo para uma impressão pessoal minha, né, eu tenho isso em mente. Ou seja, quando há movimentação do judiciário, nesse caso, que deu causa a essa movimentação do judiciário foi um procedimento na Câmara. Não foi a senhora Ana Karine que simplesmente quis ir ao judiciário. Ela teve que buscar o judiciário para restabelecer aquilo que o povo de Alto Santo quis. Então, houve aí uma movimentação da máquina judiciária porque a legitimidade do cidadão, enquanto eleitor, enquanto quem escolhe o seu representante, estava sendo afastada. Então, há aí já uma premissa, uma base fundamental que estava sendo atingida e, graças a Deus, existe o judiciário para restabelecer as situações como ocorreu. Obrigado, doutor Igor César, pela resposta. Vamos agora ao doutor Diego. Diante da liminar, da decisão do juiz substituto titular Isaac Dantas Bezerra, em voltar ao seu cargo de vice-prefeita, com prazo imediato contado de 24 horas, caso aconteça o descumprimento, o que pode acontecer? Doutor Diego. Pronto. Há a possibilidade de responder a pessoa que tem que cumprir aquele ato, até mesmo por crime de desobediência. Não se pode descumprir uma ordem judicial, senão dentro do procedimento legal. Se quem não concorda com essa ordem judicial, recorre-se, e se obtiver uma decisão modificando a primeira, não precisa cumprir. Agora, até que se tenha uma nova decisão modificando a primeira, essa decisão precisa ser cumprida no prazo de 24 horas, sob pena de quem tem a responsabilidade legal de cumprir essa decisão, responder pelo crime previsto no Código Penal, que a gente chama crime de desobediência. Então, tem essa consequência penal, caso haja o descumprimento da liminar concedida pelo magistrado. Obrigado, doutor. Doutor Diego, retomando ali e reconhecendo o momento da sobrecarga da justiça, né? Em função do momento que nós estamos vivendo, qual o tempo, pela sua experiência, pelo conhecimento que o senhor tem, que tempo mais ou menos a sociedade poderá aliviar, respirar aliviada em definitivo,
o tempo que a Justiça dará o veredito final neste processo. Bom, considerando a média de tempo, é muito pouco provável que esse processo seja julgado esse ano. Muito pouco provável, porque há inúmeras outras ações na fila aguardando julgamento, e esse processo ainda, nós chamamos de embrionário, ainda está no início, então nós não temos como prever quanto tempo demora para ser julgado, para se ter uma decisão final em primeira instância, digamos assim. Mas, pela nossa experiência, é muito pouco provável, para não dizer impossível, que esse processo seja julgado até 31 de dezembro de 2024, que é quando se encerra o mandato da vice-prefeita. Mas, como respondendo à pergunta anterior, se o município, se a Câmara recorrer dessa decisão, aí nós podemos ter algum resultado mais rápido. Mas eu acho muito pouco provável que eles obtenham algum sucesso, algum êxito em um eventual recurso, dada a plenitude da fundamentação que o magistrado utilizou na decisão que concedeu a liminar. Então, é muito pouco provável que essa decisão seja revertida. A gente nunca trabalha no campo da certeza, porque advogado não pode prometer resultado, não pode prometer que uma decisão não vai ser modificada, porque nós apenas lançamos os nossos argumentos. Então, considerando a nossa experiência em relação à demora processual, é muito pouco provável que haja uma decisão definitiva ainda esse ano. Muito bem, agora 12 horas mais 47 minutos. No início, antes mesmo da entrevista, a produção passava para mim aqui que o doutor Igor teria um compromisso, né, doutor? Então, já quero aqui liberar o senhor. Eu estou satisfeito com as perguntas. Se você tiver mais alguma coisa, pode ficar à vontade. E ao decorrer do programa, a gente vai continuar falando deste resultado positivo, democrático, o qual a Justiça Eleitoral acatou lá no município de Alto Santo, né? Sem dúvida, Augusto. A gente agradece e a participação dos senhores aqui com esse olhar, né, legalista, nos municiou para que a gente possa agora desenvolver o nosso olhar político, né? Então, é muito valiosa, muito agradecido e, sem dúvida nenhuma, Augusto, estou satisfeito. Pronto, doutor Igor César, doutor Diego, de antemão, mais uma vez, eu acho que da outra vez eu me encontrei com o doutor lá em Alto Santo, eu disse que estava fazendo as coisas no improviso, né? Isso. Hoje a gente já estava na cidade de Alto Santo, chegamos em cima da hora do programa, sem pauta, sem o conteúdo, porque fomos editar ainda e pegamos vocês aqui de surpresa, que de fato a gente não sabia, né? Que ia ter essa entrevista. Mas quero agradecer ao doutor Igor, ao doutor Diego, e nos colocamos aqui à disposição de vocês sempre que precisar do Jornal da Educadora, da Rádio e TV Educadora, para poder trazer conhecimento à sociedade cearense do nosso Vale de Jaguaribe em especial. Doutor Igor, um abraço, obrigado, considerações finais. Eu que agradeço a honrosa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gostaria de parabenizá-los, Augusto e Marcos, pelo excelente trabalho que vocês fazem, trazendo informação à população, e dizer que continuarei aqui sempre à disposição. Peço desculpa pela minha deselegância de ter que sair, mas eu já tinha uma audiência agendada para logo mais e não poderei me atrasar. Muito obrigado, quero deixar registrado aqui a minha consideração, o meu respeito a seu Adelmo Aquino e família, assim como também a senhora vice-prefeita, a senhora Karine Aquino, e também o meu reconhecimento, o meu abraço e dizer da satisfação que foi, está sendo e será trabalhar sempre em parceria com o doutor Diego, que é um excelente profissional, muito competente, né? Peguei aqui, aprendi muito com ele no período da atuação nesse processo que agora está no início, como ele disse, a gente ainda tem muito a trabalhar. Um abraço e muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Igor César. Doutor Diego, satisfação, obrigado mais uma vez por estar conosco e deixo os microfones do Jornal da Educadora à sua inteira disposição para considerações finais. Eu que agradeço a disponibilização desse espaço, parabenizo também o meu colega doutor Igor, né? Agradeço
pelas palavras e de que é recíproco esse sentimento. Aprendi bastante e pretendo aprender muito mais ainda em outros processos que, porventura, a gente possa atuar juntos, né? Agradeço ao espaço, parabenizo também ao seu Adelmo Aquino, a quem tenho um grande respeito pela figura pública que é, pela história de vida que tem, e também parabenizo a Karine, que ainda está começando na vida pública, mas que terá um futuro muito brilhante e promissor, se Deus quiser. Então, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Diego. E Karine, certamente, como eu falei, será uma mulher que ainda irá brilhar muito na vida pública, né? Forte abraço. Volta para mim, porque passa aqui rapidinho na frente da câmera. Pronto. Acabamos de conversar com o doutor Igor César e doutor Diego, advogados de defesa da vice-prefeita, agora novamente voltada ao seu posto de trabalho, que foi colocado pelo povo alto-santense democraticamente, por livre e espontânea vontade. Foi o desejo, senhores